Esse país não pode ir para frente. No que depender de mim, nós vamos fazer acordo com vocês. A base de Alcântara vai ser para vocês, para nós, para o mundo. Tá certo? Nós queríamos ser... Você pode ver. Aqui a política da esquerda, né? É criticar o americano. O tempo todo, é opressor, é imperialista, né? Manda eles desligar. Manda você desligar o GPS, os 24 satélites que rodam no mundo aqui. O que a gente vai fazer? Nem vai pousar avião mais aqui. Você vai se perder aqui. Não vai ter mais com você o GPS. Waze, não tem nada aqui. Você entende quando WhatsApp. ele fala do potássio? Você entende quando ele fala do potássio? Porque o potássio é uma substância para corrigir o solo, para você plantar novamente. Fertilizante, sim. É, do nitrogênio também, do fósforo, ok? Então eu acabo para o Brasil, cara. Se você nem tem embargo econômico, nem bombardear o Brasil, para o Brasil. Parte dos Estados Unidos era um pouquinho. Eu queria que o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta, que é uma boa pessoa, conhece a área, vale destacar, né? Conhece a área, é um especialista. Eu queria que ele me explicasse, eu aos brasileiros, quer dizer que o território nacional foi cedido para os Estados Unidos? Quer dizer que as autoridades brasileiras não podem entrar numa área restrita da base de Alcântara? Aí não. O então deputado Jair Bolsonaro, quando tramitou lá atrás, há 20 anos, um tratado semelhante, um acordo, melhor dizendo, semelhante a esse, ele votou contra, corretamente. Então eu espero que o presidente siga o deputado. Isso daqui é um escândalo. Isso daqui é um escândalo. Estão entregando o território nacional. Isso aí coloca em risco a nossa segurança como um país independente. Eu acertei em cheio, hein? Veja que alguns não gostam do que eu falo, mas eu acerto. O que eu posso fazer? Eu só não sei a Mega Sena. Vocês não perguntam, só posso falar 3. Vai ser 13, 17 e 24. Não falo os outros, né? Fica pra vocês. Como é que você chegou a esses números? Tive uma inspiração agora. Tive uma inspiração. E eu falei que a visita aos Estados Unidos, ele se ajoelhou pro imperialismo, né? Que era uma vergonha, que aquilo não podia ocorrer, que o Brasil nunca fez isso na sua história. Eu queria ver o Ernesto Geisel nessa hora. Ai, se o Ernesto tivesse vivo, né? Ai, se ele tivesse vivo, ele teria vergonha disso tudo, né? Que era um nacionalista, um sujeito comprometido com o Brasil, que conhecia profundamente o Brasil. Citei esse, que tinha uma relação de defesa dos interesses nacionais, graças a Azeredo da Silveira, um brilhante ministro das Relações Exteriores. Isso daqui é uma vergonha. Espero que o Congresso Nacional tenha dignidade e honra, defenda a nossa bandeira e não referende esse acordo, que precisa da assinatura do Congresso, da sua concordância. Onde já se viu ceder território brasileiro aos Estados Unidos? Isso é inaceitável. Uma palavra rápida sobre posicionamento. Não é? O governo Bolsonaro, na minha opinião, merece uma crítica severa em relação à forma e ao conteúdo com que tem posicionado o Brasil no mundo, nas questões gerais e na questão específica. Neste período de 100 dias, é quase criminosa a conduta do governo brasileiro em relação aos interesses nacionais e a sua subalternização aos interesses estrangeiros, mas especialmente é chocante, constrangedora a vassalagem do governo brasileiro ao Império Norte-Americano. Os norte-americanos, à base de Alcântara, permitindo que um pedaço do território nacional, isso na minha opinião viola a Constituição Federal, mas é um crime, e o Congresso Nacional ainda vai avaliar sobre isso, e nós precisamos pressionar, uma área do território brasileiro ficará proibida de acesso aos brasileiros, salvo autorização por autoridades americanas, o que quer supor que os americanos basearão seus serviços de inteligência e serviços de defesa e militares em território nacional brasileiro pela primeira vez na história, desde a Segunda Guerra Mundial, onde nós fizemos um tratado para sermos aliados no enfrentamento do nazifascismo. O dita, o que é que está acontecendo quando eles deixaram os americanos estabelecer uma base provisória para fazer o enfrentamento da ocupação do Kuwait pelo Iraque? Nunca mais tiraram o pé de lá. Nunca mais tiraram o pé de lá. Agora, isso aí é uma vantagem estratégica que o Brasil tem, porque é dali que saem, com economia de 30%, 40%, né, uma possibilidade de foguetes para lançamento de satélite geoestacionário, e o Brasil tem que desenvolver a tecnologia de satélite e de veículo lançador de satélite. Pois hoje é formalmente demonstrado, o Wikileaks, por isso eu lamento a prisão do Assange, o Wikileaks revela documentos oficiais, de telegramas oficiais da diplomacia norte-americana para a Ucrânia,
concitando, constrangendo, ameaçando a Ucrânia para não transferir tecnologias de lançamento de foguete para fins civis para o Brasil. E é justamente a esta potência que nós estamos entregando um pedaço do território nacional brasileiro, que, supondo que eles terão a faculdade de autorizar ou não a entrada de brasileiros lá, a pretexto de preservação de tecnologias, etc., etc., significa que eles terão pessoas aqui que farão a segurança dessa área. Ou seja, vão basear militares ou paramilitares e especialmente o serviço de inteligência, agora oficialmente. Como é que os militares brasileiros, que conhecem o Plano Nacional de Defesa, que ajudaram a elaborar o Plano Nacional de Defesa, podem aceitar passivamente, ou ao contrário de aceitar, serem cúmplices desta violência contra a história brasileira e contra o nosso território? É uma vergonha. Telegramas sigilosos enviados pela Embaixada Americana em Brasília e divulgados pela organização Wikileaks mostram a opinião do governo dos Estados Unidos sobre determinadas posições do governo brasileiro, especialmente em relação às estratégias de defesa. Os novos telegramas foram divulgados em primeira mão pelo jornal Folha de São Paulo. Falam da estratégia do governo de modernizar a defesa brasileira, aprovada pelo presidente Lula em 2008. Este telegrama, assinado pelo então embaixador americano Clifford Sobel, traz a expressão tradicional paranoia brasileira, ao se referir à preocupação com a defesa da região amazônica. A diplomacia americana chama de consistente o plano de defesa do governo, mas diz que falta explicar de onde vai sair o dinheiro para cobrir os custos dos novos e caros equipamentos. E usa a expressão elefantes brancos politicamente populares para se referir ao submarino movido a energia nuclear que será construído para proteger as futuras plataformas do pré-sal. O acordo de construção do primeiro submarino nuclear foi assinado no ano passado entre o presidente Lula e o presidente da França, Nicolas Sarkozy. Em outro telegrama, a embaixada americana em Paris mostrou preocupação com a relação entre Lula e Sarkozy, classificando-a de um caso de amor. Disse ainda que o presidente francês usa a popularidade de Carla Bruni para tentar obter vantagens que favoreçam interesses franceses no Brasil. O Palácio do Planalto e o Ministério da Defesa não quiseram comentar o conteúdo dos telegramas. Segundo um artigo divulgado no fim da tarde pelo Wikileaks, o governo americano estaria preocupado com a segurança durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil e teria recomendado que empresas americanas lucrassem com projetos de infraestrutura e segurança no país. Agora a correspondente Juliana Morrone fala ao vivo de Nova York. Juliana, boa noite. Quais foram os outros assuntos que mais provocaram barulho hoje no Wikileaks? Boa noite, Fátima. Boa noite, Bonner. Na verdade, o que mais provocou barulho foi um outro site da internet, o da Interpol, a Polícia Internacional. Lá está a seguinte mensagem: procurado. E o nome de Julian Assange. A Interpol informou que a prisão dele foi decretada na Suécia e ele é acusado de crime sexual. Os países envolvidos, citados no Wikileaks, procuram minimizar o peso do vazamento dos documentos. O Paquistão, por exemplo, garantiu que o urânio enriquecido do país estaria sendo guardado por um controle infalível. Isso porque um dos documentos fala da preocupação de que o urânio enriquecido do Paquistão, preocupação americana, pudesse cair nas mãos de terroristas. Já o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, chamado de Batman em um telegrama, ficou irritadíssimo e disse que os americanos devem parar de interferir em assuntos internos de Moscou. Putin respondeu em parte a um comentário de que a democracia russa teria desaparecido.